Eu recebi essa semana um telefonema dizendo que eu era um antigo paciente meu. Ele me perguntou se eu lembrava dele. E eu falei, é lógico que lembro. Diante dessa lembrança, ele me contou que seus pais ficaram bastante emocionados com o fato de eu ainda lembrar deles. É que há 30 anos atrás veio um senhor ao pronto-socorro de pediatria do Hospital Universitário dizer que seu filho estava com 6 meses de idade, estava internado há 3 semanas em outro município, estava com problemas respiratórios graves e no 3º antibiótico e não melhorava. Eu perguntei se ele estava com febre e ele disse que não. Então eu achei estranho esses 3 antibióticos aí numa criança sem febre na época. E pedi a transferência desse paciente para o Hospital Universitário, a revelia das normas da época, porque não se podia internar pacientes de outros municípios no Hospital Universitário. Mas eu sempre fui um pouco rebelde nesse aspecto. A criança apresentava então uma bronquiolite, mas não saía da insuficiência respiratória grave. Então foi a primeira biópsia pulmonar que nós fizemos no Hospital Universitário. E o laudo dessa biópsia quem fez foi o Dr. Saldiva, professor titular da patologia da USP, e aquele que aparece no Jornal da Cultura e tem um programa ali na TV Cultura. E o laudo que ele me deu foi de bronquiolite aguda. Eu liguei para ele na época e indaguei como pode ser bronquiolite aguda se faz 6 meses que o paciente está com falta de ar? E ele mudou o laudo e escreveu bronquiolite em atividade. Na verdade, depois surgiram as bronquiolites obliterantes, hoje já bem conhecida da gente, da parte dos médicos. Esse foi um primeiro caso de bronquiolite por adenovírus que eu presenciei. Um vírus bem agressivo até os dias de hoje e causa lesões semelhantes ao do coronavírus que a gente está vivendo agora. Depois de 2 anos acompanhando este paciente, o pai dele me disse que a frequência respiratória dele em São Paulo era de 40 por minuto. E na casa da avó, no interior, era de 27. O pai era extremamente meticuloso, mas isso estava demonstrando que a hipersensibilidade do pulmão num indivíduo respirando em São Paulo, respirando a poluição de São Paulo, e quando ele estava no interior a sua frequência respiratória melhorava muito. Depois de 20 anos eu atendi este paciente, porque ele já estava na universidade, e ele foi a uma festa e usou o narguilé, e teve uma bela crise de asma. Ele levou uma bronca daquelas. E eu me pergunto o que faz um rapaz com problema pulmonar crônico fumar um narguilé. Ele me procurou agora para discutir aí o problema do coronavírus. Ele precisava de uma dispensa médica para fazer home care. Fazer home office. Ele veio ao consultório do pediatra para tal, e aí orientei sobre os riscos da doença e o seu problema pulmonar crônico. Ele levou para o banco onde ele trabalha um atestado do pediatra para que ele fizesse home office, diante dessa situação que a gente está vivendo aqui do Covid-19. Espero que o banco aceite, né, um atestado do pediatra para um rapaz de 31 anos. Ainda no consultório, ele ligou para os pais em viva voz e pudemos conversar. Olha, houve uma emoção de ambas as partes, foi difícil terminar sem lacrimejar os olhos. Deles por gratidão ao médico que abriu as portas de um hospital público, para um caso mais complicado na época, e minha por ser lembrado por um paciente que eu atendi há 30 anos atrás. Ele pediu para tirar uma foto e retirei a minha máscara usada hoje nos consultórios. Fiquei a 2 metros de distância dele e aí está a foto enviada por eles para o meu WhatsApp no dia seguinte, que era o meu aniversário. Ele fez questão que a Tânia, minha secretária há mais de 20 anos, estivesse na foto também. Eu diria que isso é que está faltando um pouco para a juventude médica. Um bom relacionamento médico-paciente. Isso é que faz o médico se sacrificar, às vezes, até em prejuízo de sua família. Eu lembro que eu fui até suspenso por internar pacientes fora da área do hospital naquela época. Isso é que faz o médico estar na linha de frente de uma epidemia e batalhar aí pelo seu paciente e pela sua família. Eduardo Arada e família, um grande abraço. Além dos meus esforços na época, a sua boa evolução dependeu muito do cuidado de seus pais para contigo. Eu os premiei com a coleção dos livretos do Dr. Bartô e o livro Álcool, Tabaco e Maconha são drogas pediátricas. Eduardo Arada, eu fui para casa muito satisfeito
em encontrar você depois de 30 anos e fico satisfeito com o relacionamento médico-família que nós tivemos esse tempo todo. Eu prezo muito vocês. Abraço forte do Dr. Bartô para todo mundo. De longe, é claro.